arte você tem que ser sempre dois ao mesmo tempo. É caos e ordem. A arte não é instaurar o caos numa ordem pré-estabelecida, nem é ordenar um caos dado num certo momento. É você poder passar do caos à ordem, da ordem ao caos, harmonicamente. Nesse sentido, a minha visão de arte, ela é harmônica. Eu acho que arte é harmonia, mas não no sentido de um controle dos elementos dentro de regras harmônicas ou uma arte tranquila, etc. Ela é harmonia porque ela harmoniza de um lado a ordem e de outro lado o caos. É passar de um para o outro. É a metáfora que eu gosto de citar, é o equilibrista. Ela é harmonia porque, como equilibrista sobre a corda, o artista tem que estar se harmonizando. De um lado da vara, ele carrega um peso que é a ordem. Do outro lado, o caos total. Num momento em que a coisa pende para o caos, ele se reequilibra sobre a corda e a coisa tende para a ordem. Nesse momento, ele, para se manter no caminho dessa trajetória sobre o fio perigosíssimo e arriscado do arame, ele tem que jogar o peso para um lado e para o outro. Eu vejo a fotografia como uma coisa que está apontando para fora e ela aponta para dentro também. É preciso que eu me transforme para que eu possa capturar aquilo que é transformação fora de mim, que é a proposta de captar o êxtase do outro, que são estados diferentes, estados superiores, estados transcendentes, estados não visíveis a olho nu. Para que a minha câmera possa captar isso, é preciso que eu me transforme de alguma forma, que eu entre em fase com esses estados. E isso me lembra um pouco essa prática do desenho japonês, do Shitao, por exemplo, porque eu vou num determinado trabalho, eu vou me transformando, eu vou entrando em fase progressiva com a realidade. Isso pode demorar muitos minutos, isso pode demorar, às vezes, horas, e aquilo se concentra num gesto, que é o gesto de disparar a foto, que é necessariamente uma fração de segundos. É uma coisa instantânea. Mas o que está representado ali naquele instante não é apenas a configuração do mundo visual naquele momento. Eu acho que é todo um processo anterior pelo qual eu passei, no qual eu me transformei e que permitiu que eu me localizasse naquele instante interligado com tudo aquilo que estava à minha volta e disparasse a câmera. Então, em cada foto, vamos dizer assim, bem realizada, eu acho que não é o instante, como queria Cartier-Bresson, o instante significativo, onde todos os elementos se configuram de uma forma perfeita e significando o chamado momento simplesmente único da realidade, mas é um estar presente ali que antecede em muito aquele instante, que talvez vá além dele. O som, a audição, é o único dos 5 sentidos que te dá uma apreensão do que está de fora e do que está de dentro. Porque a nossa experiência sonora, nós ouvimos os sons do nosso corpo, nós ouvimos por dentro da cabeça. Nós temos o ressoar da cabeça atinge o ouvido por dentro.
Numa certa medida, o nosso corpo, por dentro e por fora, se encontram no ouvido. Então, nessa experiência radical da música e da sonoridade, tudo isso está muito vinculado a essa coisa de passagem de um lado daqui e um lado de lá, um dentro e um fora. Isso é importante. Eu acho que a música é o que pode romper o dentro e o fora. Ela faz a passagem, ela passa através das paredes. Ela passa através das paredes do universo. É a única arte que vara as paredes. É a única arte que realmente atravessa. O cinema, ele é bloqueado pela tela, enfim, a arquitetura são as paredes, etc e tal, e o espaço vazio, né? Ela é interessante, mas quem vara, quem atravessa é somente a música. Nesse sentido, ela tem um papel simbólico e metafórico muito importante a desempenhar dentro do ser humano. A minha mãe tinha uma expectativa de mim que eu fosse sempre o mesmo. E meu pai tinha uma expectativa de mim que eu fosse sempre totalmente surpreendente. Então, eu tinha que ser diferente para agradar ao meu pai. Mas eu não podia ser muito diferente, porque senão eu ia desagradar a minha mãe. É um pouco essa coisa que eu venho falando de ordem e caos de alguma forma. Em relação ao meu pai, eu tinha que dizer que eu era diferente dele. Eu era profundamente diferente. E ele se dizia assim, eu sou uma das maiores cabeças do mundo contemporâneo. Era um delírio que, na verdade... E ele contava histórias de aviação muito violentas. E talvez por isso mesmo o meu trabalho tem um lado violento. E eu, até a metade da adolescência, eu achava que ele tinha sido um herói de guerra. E ele me descrevia, quando a gente era criança, todo pai faz isso, mas para mim foi uma coisa muito impressionante. Ele descrevia combates de avião, de caça, e que ele conta uma história que assim na família era famosa quando ele derrubou o Barão Vermelho. Olha, depois descobri que isso era uma história objetiva. Mas ele contava um desses dogfighting de aviação, em que um tentava metralhar o outro, um avião passava na frente e um soltava bombas, etc. E um momento impressionante foi o momento em que ele viu o cara na cabine, o piloto na cabine, e o piloto viu que ele tinha sido atingido. E o cara fez continência. E aí as lágrimas, as crianças ouvindo aquilo, etc. Então eu sempre fui criado com essa ideia assim, de um certo heroísmo, de combate guerreiro, etc, etc. Eu tenho um avião que passa de um vídeo para outro. Eu sei, a maioria dos meus vídeos, um personagem, quando olha para cima, é o mesmo avião que está passando. Tem o Notas do Céu e do Inferno, tem um avião que passa, o Ascensão de Mário Pintor.